primeiramente, boa noite a todos. Então, vamos dar início aí, né, à continuidade da matéria de estabilidade global. Então, nas últimas aulas, a gente chegou a falar basicamente sobre parâmetro alfa. Né? O parâmetro alfa é um parâmetro bem tranquilo, bem básico também. É um parâmetro com uma aplicabilidade um pouco menor do que os demais. A gente vai ver daqui a pouquinho. O nosso parâmetro, o parâmetro γ z, ele é muito mais usual para edificações maiores do que 4 pavimentos, né? Que são edificações que têm aí uma consideração quanto à ação do vento relevante, mas para fins didáticos eu vou acabar utilizando situações de analisar a estabilidade, analisar o parâmetro γ z, a estabilidade global de um pilarzinho, mas para fins didáticos, né? Bom, então vamos lá. Vamos ver o que... Eita, rapaz, deixa eu corrigir um outro negocinho aqui. Deixa eu só abrir a... Joia. Bom, então o que seria aí parâmetro γ z? A gente falou na última aula também, né, um pouquinho sobre o parâmetro γ z. O parâmetro γ z ele é de fácil determinação, que ele é uma equação que é 1 sobre 1 menos, que é nada mais do que o nosso delta m, tot, dividido pelo momento fletor total. Onde na verdade a gente tem isso daqui como o efeito de flexão devido à excentricidade. Então aqui estão, né, a excentricidade. Dentro desse efeito, desse ΔM, a gente vai considerar então o que a gente nomeia como efeito de segunda ordem global, de fato, que é a excentricidade, é o que gera esse adicional de momento. E o que a gente tem aqui como momento de primeira ordem seria justamente os momentos decorrentes das ações horizontais. Né? Então a gente tem aqui a ação horizontal, que é na verdade o que a gente costuma chamar de um dito popular, vamos dizer assim, como o momento de tombamento. Então, momento de tombamento. Bom, visto isso, então nos resta determinar de fato quem é cada um desses momentos, né? Cadê? Vamos colocar, vamos partir do princípio de um exemplozinho básico, que eu acho que eu até iniciei, às vezes a gente até falou um pouquinho na aula passada, mas vamos supor que a gente tem aqui um pilarzinho, que é a situação mais comum, onde eu tenho aqui vamos colocar aqui uma força horizontal uniformemente distribuída, para sair um pouquinho do convencional. Então eu tenho aqui uma ação horizontal, pode ser uma ação concentrada, pode ser uma ação distribuída, pode ser uma ação de qualquer forma. E a gente também tem, de certa maneira, uma carga normal agindo sobre essa minha estrutura. Bom, o interessante do parâmetro γ z, vou colocar uma carga uniformemente distribuída, o interessante do parâmetro γ z é que ele leva em consideração o efeito de segunda ordem global na nossa análise, de fato, né? E também a gente consegue contemplar o dimensionamento de pilares com o adicional de momento fletor, né? Esse adicional associado ao efeito de segunda ordem global. Bom, o que seria, vamos colocar assim, de forma ilustrativa, né? O que seria esse efeito de segunda ordem global? Vocês receberam aí na segunda-feira um exercício, e o exercício representa justamente um pilar simplesmente apoiado, com carga, aqui não pode ser assim não, com carga uniformemente distribuída. Tem uma carga concentrada.
E naturalmente eu forneci a vocês um diagrama de momento fletor, na verdade dois, sei lá, MSDY e MSDX, cada qual com sua distribuição. Então sei lá, tem uma distribuição dessa magnitude, o outro tem uma distribuição um pouco diferente, sei lá, vamos supor que seja isso daqui, ó, sei lá, algo dessa maneira. Tá, mas e aí? Vocês me perguntam, beleza, isso daí a gente já viu no estudo de pilares, o que isso tem a ver com instabilidade global, efeitos de segunda ordem? Bom, digamos, supondo que esse nosso problema, supondo que este nosso problema, ele tenha sido enquadrado, essa minha estrutura tenha sido enquadrado como uma estrutura de nós móveis. Sei lá, se é uma estrutura de nós móveis, a gente já sabe que naturalmente a gente tem que ter associado a ela, ou associado aos efeitos, né, de primeira ordem, o que a gente chama de efeito de segunda ordem. Efeito de segunda ordem global. Então a gente está direcionando a nossa análise para uma análise global da estrutura. Por quê? Uma estrutura como um todo se deforma, por consequência as cargas as cargas ficam excêntricas à minha estrutura, e essa excentricidade gera um efeito adicional. Tá, mas e aí? Cara, esse efeito adicional, teoricamente, já está aqui dentro daquele diagrama que eu passei para vocês. Mas na prática, então, como é onde é que esse efeito adicional está inserido? Você vai calcular a sua estrutura, os efeitos de primeira ordem que estão agindo sobre ela. O que seria isso? Você vai fazer lá o análise de estabilidade da sua estrutura, vai fazer o equilíbrio de esforço, o somatório das forças em Y igual a zero, o somatório das forças em X igual a zero, momento igual a zero, equilibrou, e digamos que a partir desse equilíbrio você tem um diagrama de momento fletor. O diagrama de momento fletor deu próximo disso daí que vocês estão vendo na tela, para o MSDY e MSDX. Então, beleza, vamos pegar um exemplo de forma particular, que é o MSDX. Então, supondo que esse é o nosso diagrama de primeira ordem, o que o parâmetro γz vai fazer com esse diagrama? Ele vai fazer um negócio muito simples. Por isso que o parâmetro γz, o parâmetro γz, ele é largamente utilizado. Você identificou que sua estrutura é de nós móveis, você identificou que há a necessidade de levar em consideração efeitos adicionais, então o parâmetro γz vai pegar esse diagrama e majorar. Vai pegar esse diagrama, que é o mesmo, né, e majorar. Como que o parâmetro γz ele vai majorar esse seu sistema? Por um fator multiplicador. Então, esse que a gente chama de majorar é simplesmente pegar os máximos, na verdade, pega os valores do meu diagrama e extrapola, né? A gente vai multiplicar por um número. Então, eu vou aumentar a proporção desse diagrama no meu desenho. Então, eu vou pegar e vou fazer isso daqui. Já que eu vou aumentar, sei lá, por 2, vai dobrar, ou vai aumentar mais 50%, não sei. Como que eu vou saber o quanto que eu vou aumentar? Cara, vocês determinaram o parâmetro γz. Joia, essa é a lógica. O parâmetro γz, a gente vai ver ainda com mais calma, mas é um número que varia de 1 a 1.3. Beleza. Não foge disso, não vai ser nem menor do que 1 e nem maior do que 1.3. Se for maior, o parâmetro γz não vale. Se for menor do que 1, quer dizer que alguma coisa no seu problema está errado. Porque hipoteticamente não pode dar menor do que 1. Na verdade, fisicamente, né, é algum problema estrutural que você está tendo para dar γz menor do que 1. Beleza.
Vamos voltar agora à nossa situação. Então, se o meu parâmetro γ z é um número, e sempre vai ser um número dentro dessa faixa de valor, o engenheiro Vasconcelos identificou a seguinte situação. Se eu multiplicar 0,95 por esse número γ z que eu encontrei, eu crio um fator majorador dos esforços de primeira ordem. Então é simples assim. Então ele vai pegar esse fator majorador, então este que é o fator majorador, vamos chamar esse fator majorador de γ segunda ordem. Então ele vai pegar esse γ segunda ordem, que não deixa, né, de ser um número, que é um número multiplicado por 0,95. Então eu vou pegar esse número e vou multiplicar todos os meus esforços por esse valor. Então tem algumas ressalvas, tem algumas referências que a gente encontra que tratam esse fator majorador em dois campos. Aí eu vou mostrar para vocês esses dois campos. Beleza, de toda forma, se o γ z deu tanto, você vai pegar esse pá e vai multiplicar. Olha só o que ele vai fazer com o seu diagrama. Ó. Você não está multiplicando. Opa, está aumentando demais, né? Então, vamos lá, vamos corrigir aqui. Ó. Aqui, beleza, aquele γ z vai aumentar o seu diagrama. Então, ao invés de você trabalhar, sei lá, com 100 kN, você vai trabalhar com 100 kN vezes alguma coisa. Por quê? Seu momento fletor passa a ser esse. Ó. Sei lá, MSDX majorado. Vamos colocar um asterisco aqui. E o momento de base passa a ser também o outro MSDX. Então pronto, ó, eu não vou calcular o meu pilar ou a minha estrutura ou qualquer elemento que seja utilizando aquele momento fletor menor. Eu vou adotar um momento fletor maior. O que isso significa na prática, gente? Qual que é a referência disso? Se sua estrutura sofreu uma ação horizontal decorrente do vento, é a forma mais natural que tem, sua estrutura ela vai movimentar. Se ela movimenta, a sua carga está deslocando. Se sua carga está deslocando, gera mais momento fletor. Gerou mais momento fletor, o seu pilar tem que estar dimensionado para aquele adicional, não só o pilar, tá? Mas uma referência, para aquele adicional de momento fletor. Então é isso que o γ z trata na nossa estrutura. Uma coisa bem simples, bem rápida, né? De uma forma bem simples e bem rápida, a gente consegue majorar todos os efeitos e prosseguir o dimensionamento. É lógico que há limitações. Meu γ z tem que estar entre 1 e 1.3, conforme eu já havia dito. Bom, o que a gente tem de a mais nessa referência nossa? O que eu fiz essas duas setinhas cinzas aqui embaixo? Que é o seguinte, tem referências que tratam, o γ z vai ser sempre 0,95, independente da natureza. E tem outras referências que tratam o γ z entre 1.1 até 1.2, que já categoriza uma estrutura de nós móveis. Então vamos lembrar aqui, ó. Tá uma bagunça só meu pensamento aqui, mas vamos lá, ó, de 1,1 até 1.3, nós móveis. Nós móveis. De 1 a 1.1, inclusive nós fixos. Joia. Então tá aí, já está definido. Então há referências que falam que esse meu coeficiente majorador, esse fator aqui na frente do γ z, ó, que vai gerar meu efeito adicional de segunda ordem, ele pode ser entre 1.1 a 1.2, 0,95, e se for de 1.2 a 1.3, é 1. Aqui, entre essa faixa que eu reduzo 5% do γ z, e nessa outra faixa eu não reduzo nada. Eu trabalho com o que o γ z me der, é o que eu vou multiplicar, é o meu momento fletor. Então, por exemplo, de 1.2 até 1.30, é como se a gente estivesse majorando o nosso momento fletor de 20% a 30%. É um adicional de 20% a 30% no momento fletor.
E se tiver de 1.1 a 1.2, eu estou majorando, seria, aí depende, né? Daria 1.1 vezes 0,95. Vamos ver aqui o que daria. Ó, 1.1 vezes 0,95 daria 4,5% até 14%. Então a gente teria aqui um adicional de 4,5% até 14%, e aqui nessa outra faixa de 1.2 a 1.3 de 20% até 30%, tá? E aqui o 1.2 inclusive está aqui, ó. Então 1.2 é exclusivo da primeira referência nossa, ele não entra. Bom, fiz uma pincelada geral que é a conceituação do parâmetro gama z. Agora vamos voltar na equação, que é o que a gente estava discutindo. Então isso daqui foi, né, a gente chama aí de briefing, né? A gente fez uma breve explanação aí de tudo, jogamos as ideias, discutimos aí todas as ideias relacionadas ao parâmetro gama z. Tá, mas vamos voltar ao nosso probleminha aqui agora. Digamos que essa minha estrutura está aí solicitada a uma carga de vento, uma carga uniformemente distribuída, e uma carga normal, que é uma carga normal de compressão. O que isso corresponde? Como que eu dimensionaria o gama z nessa situação? A gente acabou de ver que o gama z é uma relação de dois momentos. E1 é um número só, não vale de nada para a gente, né? Se preocupar com ele. O outro 1 que aparece aqui também não é uma preocupação para nós. E o que é uma preocupação para a gente é o sujeito chamado ΔM e o sujeito chamado M. Então, toda vez que a gente fala desse sujeito momento, eu estou falando dos momentos que surgem de imediato. Você fez lá o equilíbrio de esforços, que você aprendeu lá desde a parte de resistência dos materiais, sistemas estruturais, física não sei quanto lá, que é somatório das forças, né, o que está envolvido aqui, somatório das forças em x igual a 0, somatório das forças em y igual a 0, somatório dos momentos igual a 0. Isso daqui vai gerar um diagrama de momento, e esse diagrama de momento vai corresponder ao momento fletor que eu vou estar trabalhando aqui na nossa estrutura. Opa, pergunta aqui. Agora que eu vi, tá, Jéssica? Nos móveis, né? No trabalho de vocês? Não sei. Pilar padrão com curvatura aproximada. Isso mesmo, Jéssica. Pilar padrão com curvatura aproximada. Beleza? Qualquer coisa, pessoal, vocês podem, se eu tiver custando a responder, vocês podem me dar me chama aí, porque hoje eu estou só com uma tela. Então eu não consigo acompanhar aqui. Beleza. Eu não consigo acompanhar aqui as mensagens em tempo real. Bom, então se eu tenho aqui os momentos fletores, tá, como é que eu dimensiono o momento fletor dessa situação aí que a gente tem no quadro, né, que a gente tem aqui no papelzinho? Eu tenho que achar primeiro a resultante da minha carga. Naturalmente a resultante da minha carga vai estar aqui na metade da altura, que é uma força que é resultante. Essa força aqui também vai estar, como eu falei para vocês, na metade de L. Então L sobre 2, aqui, deixa eu chamar isso de L, né? Então L sobre 2, a carga normal não gera momento fletor de primeira ordem, porque ela está ali, não tem nenhum braço de alavanca associado a ela. Então meu momento fletor de primeira ordem é aquele momento fletor de equilíbrio. Aqui, o momento fletor é simples, força Fq vezes L sobre 2. Pronto. Momento fletor de primeira ordem, mamão com açúcar, determinado, sem problema nenhum. Vocês estão cansados de saber disso. Agora, e esse momento fletor de segunda ordem? Cara, aí já é uma situação a se pensar. Vamos para a próxima página ali. Que é o seguinte, se eu estou com um pilarzinho,
Se eu estou com esse pilar, vocês vão concordar comigo que é o seguinte: tem um sujeito empurrando esse pilar, que é aquela ação horizontal. Esse sujeito empurrando o pilar, ele vai nos dar uma deformada final, aproximadamente isso daqui, ó. Ou seja, agora eu tenho um problema adicional, que é, se o meu pilar saiu desse ponto de origem e foi parar lá naquela situação final, eu tenho um delta. E esse delta corresponde a um braço de alavanca. Antes a gente não tinha, agora a gente tem. Então eu tenho aqui uma carga normal. Se tem uma carga normal, se tem uma excentricidade, eu tenho momento fletor de segunda ordem. É fato. Então eu sei que eu tenho agora o meu ΔM associado a carga vezes excentricidade. Pronto, mamão com açúcar, acabou o problema. O que a gente vai fazer aqui agora basicamente é substituir lá naquela minha equação de momento fletor, lá na minha equação de gama Z, os valores que vocês encontraram. É óbvio que aqui, ó, só substituir, você encontra um valor numérico que representa os efeitos de segunda ordem e caracterizam, classificam a sua edificação quanto à estabilidade, nós fixo ou nós móveis. Ainda tem um problema, não é um problema, na verdade vocês já viram algumas coisas parecidas e pode ser que vocês tenham esquecido. Mas para cada uma dessas situações aqui, ó, na verdade, carregamento uniformemente distribuído, às vezes uma carga concentrada, a gente vai ter uma equação linear, tá? A gente vai trabalhar com deformada linear. Não adianta a gente querer aplicar aqui uma formulação que leve em consideração a não linearidade para poder determinar o deslocamento da minha estrutura, porque eu já vou aplicar uma defasagem nas minhas considerações, né, a própria determinação também desse deslocamento, que são simplificações, né? Às vezes você vai criar, vou aplicar a formulação do João, que desenvolveu numa tese tal, que ele me dá aquele deslocamento não linear. Cara, é muito trabalho às vezes para um resultado significante, né? Às vezes vai dar um valor bem próximo do que a gente utiliza na defasagem. Então, para cada condição de contorno, vai te dar um delta, ou você vai ter uma equação que vai te determinar ou vai representar esse delta. No nosso caso, quando é uma carga uniformemente distribuída, eu acho que eu até passei na aula passada, deixa eu ver se eu lembro dela aqui, tem nesses slides, eu vou até colocar para vocês também o slide do professor Liu Chun, eu acho, se eu não falei errado, tem muita coisa interessante aqui, inclusive a equação que eu estou procurando. Aqui, ó, é isso daqui. Essa deformação aqui em especial é dada por, então delta é dada por, deixa eu pegar aqui direitinho, é dada por QH a quarta, esse daqui, ó, QH a quarta, que no nosso caso chama L, né? L a quarta sobre 8EI. Sobre 8EI. Então isso daqui é para pilar engastado na base, livre no topo, com uma carga uniformemente distribuída ao longo do vão. Para um pilarzinho com uma carga engastada na base, uma carga concentrada no topo do pilar, o nosso deltazinho vai ser F
L ao cubo sobre 3 EI. Aí eu te pergunto, qual rigidez é essa que a gente está trabalhando? Quem é esse EI? Quem é esse EI? A gente não vai levar em consideração as condições não lineares, né, a simplificação. Eu não vou lá na curva buscar aquele EI. Eu vou trabalhar com uma simplificação. Cada EI, cada rigidez está associada a uma tipologia de estruturas. Minha tipologia de estruturas, o que de fato gera rigidez para poder contrapor esse movimento de deformação é só o pilar que corresponde à rigidez. Então eu vou trabalhar com 0,8 da rigidez inicial. Então é CI com IC. O SS, deixa eu confirmar aqui que minha cabeça está ruim. Acho que a gente trabalhou com SS, né? É CI mesmo. Módulo de elasticidade inicial. Opa, não é aqui não, estou olhando errado. SI secante, o módulo de elasticidade inicial. Isto aí. Então, módulo de elasticidade inicial vezes o momento de inércia da seção bruta. E algo interessante aqui é o seguinte. Eu posso ter esse valor, já que é uma estrutura que ela é contraventada só por pilar, 80%. Então, o pilar ele corresponde a 80% de toda a rigidez, né? Lógico, em seu estado defasado, apenas 80% da sua rigidez ajuda ou contribui para que esse meu deslocamento seja estabilizado. Se a gente trabalhasse com a rigidez aqui linear, que seria justamente o SI e C, que seria o módulo de elasticidade cheio, o inicial, e o momento de inércia da seção bruta, que é aquela seção sem ser no estado fissurado, eu teria aqui uma deformação muito menor. Porque se esse número é maior, minha deformação é menor. Se a rigidez é menor, a deformação é maior. São inversamente proporcionais. A mesma coisa acontece para essa estrutura aqui embaixo, né? Para esse elemento aqui embaixo. A mesma coisa, mesmo processo. O EI que vai ser envolvido aqui é o EI que a gente chama de equivalente. Então, esse sujeito aqui é o EI EQ, de equivalente. Aqui embaixo é a mesma coisa, EI EQ, de equivalente. Ele equivale a uma situação no estado fissurado. Bom, até aí, pessoal, tranquilo? Tá dando para acompanhar? Por hora. Beleza, João, pode falar. Joé. Isso aí. Isso aí, porque é o seguinte, se não tivesse vento, rapaz, seria a melhor maravilha do mundo, porque aí a gente não teria o esforço adicional. Meus pilares seriam muito mais, a minha estrutura de uma certa forma seria muito mais esbelta, mais tranquila. E pode falar, Arthur, né? Deixa eu ver aqui. Eu sei mesmo. Aham. Pera aí. É 1 sobre 1 menos delta M dividido por M. Isso. Aqui tem delta M1 d tot e M1 d tot, tá? Tem os índices dele. Vou reescrever aqui para vocês. Quem é curioso, quem tiver curiosidade, cara, nesse momento não, mas nesse momento de isolamento, nós estamos passando aí por várias avaliações, nem avaliações, não, várias revisões de norma, cara. Cara, é um negócio sensacional. Quem tiver oportunidade ou curiosidade de participar de uma reunião dessa, que é aberta ao público,
E hoje online qualquer um pode participar. Inclusive aí, João, estava falando da norma de vento, a norma de vento está sendo atualizada, cara. E os trabalhos que estão... O trabalho que está dando referência à revisão das isopletas, né, que seria aquelas... Como vocês viram lá a estrutura metálica, né, o mapa das velocidades básicas, ele vai ser revisto, ou espera-se que seja revisto, né, tá essa discussão ainda. E tem muita coisa nova aí, cara. Ano que vem, nossa, vocês vão ter que se atualizar. Nós vamos ter que nos atualizar bastante. Se eu não me engano, a 8800 também está indo para revisão, se eu não me engano. Então, todas as normatizações estão passando aí por um processo de readequação. Então, bastante coisa boa está vindo aí para a gente rever e reaprender tudo o que nós estamos vendo, né? Estamos aprendendo. Oi, Arthur, pode falar? Uhum. Na estabilidade global, né? Porque na parte de pilar, propriamente dito, é raro eu utilizar o pilar engastado. Eu utilizei para exemplo de método, né? Mas todos os que a gente desenvolveu em sala ou aqui no quadro foram pilares simplesmente apoiados. Porque aí o pilar ele representa um lance de pilar tirado de um pavimento do edifício. Aqui em estabilidade global eu trabalho mais com engastado na base, um pilar em balanço, porque é mais fácil da gente enxergar a deformada dele global. Aqui eu não consigo ter a deformada global. Para eu mostrar para você uma deformada global aqui, eu teria que desenhar o prédio, aí falar que esse pilarzinho veio desse lance do prédio, entendeu? É questão de simplificação. Uhum. Se você considerar, eu vou calcular meu pilar, sei lá, vou adotar isso daqui como um engastado na base, livre no topo. Primeiro que você vai modificar o diagrama todo, né? O diagrama do pilar engastado é um e do simplesmente apoiado é outro. Na grande maioria das situações, independente se a sua estrutura ela é de nós fixos ou nós móveis, a gente fica brincando que o prédio faz isso daqui, pá, mas não faz, mas não é tanto assim também não, né? Comportamento, se você for pensar o comportamento de nós fixos e nós móveis, seria mais ou menos a mesma coisa, de uma forma bem grosseira, porque a estrutura é a mesma, ela está sob a ação de menor carga ou maior carga. Ela não vai deixar de deformar diferente porque está com menos carga ou mais carga, ela vai deformar menos ou mais. O que a gente faz muitas vezes a nível didático é mostrar um comportamento um pouco diferente para vocês conseguirem assimilar o processo. Mas, por exemplo, digamos que essa estrutura que eu acabei de desenhar aqui, ela é nós móveis. Independente, se você for calcular o pilarzinho aqui, ó, ele está travado aqui por uma viga? Tá. Está travado por outra viga aqui embaixo? Tá. Então, esse lance de pilar, ele é um lance de um pilar simplesmente apoiado. Então, o que vai definir a condição de contorno da sua estrutura é o grau de travamento, vamos dizer assim, né, de vinculação no topo e na base dele. Se porventura, não, estou desenhando um prédio que é isso daqui, ó. Chegou aqui, pá, e esses pilarzinhos aqui são pilares com umas viguinhas, tal. Só que o cara chegou e colocou forro, não fez laje, colocou um forro aqui em cima. Cara, a rigidez desse topo aqui na sua estrutura ela é menor. Então pode ser que esse lance se deforme um pouco mais do que os lances de baixo. Então aqui, de certa forma, particularizado, pode ser que o seu pilar seja engastado na base livre no topo. Por quê?
Porque aquela viga que chega aqui em cima, ela não dá rigidez suficiente igual dos andares inferiores. Então, esse negócio de considerar a condição de contorno, ela não é direta, não é assim, não é uma regra. São hipóteses que a gente vai formulando e definindo isso. E o que a gente vai identificando na prática, né? A gente vai vendo que a rigidez ali é legal ou não, entendeu? Não é um negócio tão simples assim, entendeu? É o que eu queria mostrar. Mas você vai ver, Arthur, se a gente tiver a oportunidade de fazer às vezes um projetinho aí no software, o software ele é configurável. Esse é o maior medo das pessoas que vão trabalhar com um sistema computacional. Ele é altamente configurável. Eu posso falar para a minha estrutura que às vezes eu tenho uma laje, eu tenho uma viga de todo tamanho, mas eu posso falar que aqui é rotulado. Aí é que está, quando fazer e quando não fazer. Aí vem um negócio chamado sensibilidade estrutural, né? O cara tem uma sensibilidade, já sabe, ele começa a conseguir conciliar essas interpretações no modelo numérico, que eu acho que isso que é importante. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma... Não, daqui a pouco eu mostro para vocês. Acho que eu não tenho um exemplo específico, não. Bom, beleza, pessoal? Oi? Aham. Não, não é terceira ordem, tem outros efeitos, que aí são efeitos associados à temperatura, retração, incêndio, mas a gente não chama de terceira, quarta, quinta ordem, não. Entendeu? Mas... bom, é. MIDI-X, cara, tem não, tem assim, com... rapaz, agora eu vou com a excentricidade relativa, se eu não me engano. Tem algo dessa forma. Na verdade, aquela equação que tem lá nas tabelas se resume a, se eu não me engano, isso daqui. Ou ao contrário. Acho que até ao contrário. Acho que até aqui, excentricidade relativa dividido por Ni. Se eu não me engano. Então, o que está lá na tabela, em pilares, é um negócio assim, ó, momento fletor qualquer, dividido por AC, FCD e H. Isso. Aí, rapaz, aí você vai depender da sua análise ali naquele desenho do pilar. Naquele desenho, você vai lá no ábaco que você está trabalhando e o ábaco vai definir essas situações. Pode ser que sua convenção de sinal seja igualzinha do ábaco, pode ser que não. Então, aqui é que tem a maldade que eu falei com vocês. E essa equação se resume a isso daqui, ó, tá? Ela pode ser reescrita de outra forma. Beleza. Bom, vamos voltar aqui. Então vamos fazer um exemplo básico, um exemplozinho antes da gente ir para um exemplo complexo. Eu gosto muito de fazer esse daqui, ó, que é um pilarzinho para a gente determinar quem que é o gama Z, para vocês entenderem. Isso daqui é até um exemplo que está no livro do Winston Zumaeta. Vou até abrir aqui para vocês, ó. Tá aqui, ó, esse exemplo. Eu tenho esse pilarzinho com uma carga de 600 kN vertical. Eu tenho uma viga como se fosse um ponto de ônibus, né? Eu tenho uma carga de 50 kN, comprimento dele de 5 metros. Então, deixa eu deixar aqui do lado. Vamos ver aqui, a gente copia as informações. Então, aqui uma carga de 600 kN. Uma forçazinha horizontal de 50 kN.
o meu pilar ele tem 5 metros de comprimento e essa minha viga tem 1,5 metro de balanço. Esse pilar nosso, ele é um pilar cuja altura está paralela à ação horizontal. Então esse daqui é meu pilar. Um pilarzinho simples, um pilarzinho que ele tem 50 centímetros de base e 100 centímetros de altura. Coisa pouca. 50 centímetros por 100. Por 100 centímetros. O FCK que a gente vai trabalhar é FCK 25 MPa. E é isto. Bom, calcule o gama Z. Isto. Bom, para a gente poder dimensionar o gama Z, a gente precisa então determinar algumas informações. Entre elas, a gente vai precisar determinar o modularidade. O modularidade inicial, ele é 5.600 raiz de FCK. Lembrando que esse FCK é em MPa. Então, vou colocar aqui em MPa. Eita. Então, o SI vezes raiz de 25, que é 5. Isso vai nos dar 28.000 MPa, que é 28 gigapascal. Então esse é meu modo de elasticidade inicial. Isso daqui, vamos colocar aqui. Outra informação importantíssima que a gente vai ter que a gente vai precisar é o que a gente chama de momento de inércia. O momento de inércia a gente sabe que é base vezes a altura ao cubo sobre 12, uma seção retangular. Tem um detalhe. Quem é a base, quem é a altura desse meu problema? A gente vai sempre olhar a seguinte situação. Para determinar o meu momento de inércia, eu vou olhar o seguinte, ó. Base é menor lado, altura é maior lado. Qual é a direção da força horizontal na sua estrutura? A minha força horizontal está agindo como se fosse nesse sentido. Então, ó, a sua base ela é sempre perpendicular à sua força horizontal. Então, se minha força horizontal está perpendicular aos 50 centímetros, então a gente vai lá, a minha base passa a ser os 50 centímetros. 50 vezes... a minha altura, obviamente, é outro sentido, né? Eu vou fazer aqui já em metros. Então, aqui vai ser 0,5 metros vezes 1 metro, que é 100 centímetros ao cubo, sobre 12. Isso vai nos dar 0,0416 metro a quarta. Então, esse é o meu momento de inércia da seção bruta. Então, vamos colocar aqui, ó, momento de inércia, seção bruta. Beleza, então duas informações já determinadas. Para a gente poder dar prosseguimento, eu vou calcular, obviamente, o momento fletor de primeira ordem. É o momento fletor que a gente chama de tombamento. Aquele momento fletor que está fazendo isso com uma estrutura, que está empurrando a minha estrutura. Então, o momento fletor de tombamento, vou colocar aqui M1D TOT, momento fletor de tombamento, vai ser nada mais do que a força horizontal vezes o comprimento da minha estrutura. Aí você me pergunta, mas Rafael, e os 600? E esses 600 aqui,
E esse 600 excêntrico 1,5, ele gera um momento fletor na minha estrutura. Gera, só que o que está empurrando essa sua estrutura, o que está tombando a sua estrutura, de fato é os 50 kN. Então, na verdade, o momento fletor, o M1D TOT, é um momento fletor associado às cargas horizontais. Então, é 50 vezes 5. Então, isso daqui vai ser 50 kN. Vezes... Tem um outro detalhe, é o MD TOT, né? Então, precisa de 1.4 multiplicando aqui, ó. Porque aquilo lá são cargas, digamos que características. Então, 1.4 vezes 50 vezes o comprimento de 5 metros. Isso vai nos dar 250 vezes 5 vezes 1.4, 1.700. 50 vezes 5 vezes 1.4 é 350. Já que eu tirei 1.750, 350 kN. Joia. Falta determinar o delta M1D TOT. Opa, então aqui de certa forma é o que a gente tem associado àquele momento fletor que surge devido à carga excêntrica. Então aqui a gente vai colocar 600 vezes meu deltazinho. O delta a gente ainda vai definir, na verdade vou chamar isso daqui de U horizontal, que seria um deslocamento horizontal. Só que é o seguinte, quem que é esse sujeito aqui? Aí eu acabei de mostrar para vocês algumas folhas anteriores que para um pilar simplesmente apoiado numa força horizontal, o deslocamento, que a gente está chamando aqui de UH, é igual força vezes L ao cubo sobre 3I. Então vamos lá, vamos calcular esse UH. UH igual a força. Na verdade aqui a gente tem, deixa eu só tirar aqui, só voltar aqui, eu não lembro qual que era a carga. Acho que é 50. Isso, 50 kN. Só que lembrando, né? Aqui a gente está trabalhando com carga característica. Então é 50 kN. E a gente vai majorar ainda a minha estrutura quando a gente for calcular de fato meu MD total. Aqui vocês me desculpem, faltou novamente 1.4. 1,4 aqui. Então, 50 vezes 5 metros. Isso, 5 metros ao cubo. 50 vezes 5 ao cubo dividido por 3 vezes. Aqui tem um pulo do gato. Quem que é esse EI? EI é o momento, o modo de elasticidade vezes o momento de inércia de uma seção bruta. Desculpe, de uma seção equivalente. E o que a gente calculou foi para uma seção bruta. Então, para a seção equivalente, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: quais elementos atuam no sentido de contraventar a minha estrutura? Então, a gente tem aqui um sistema porticado. Aqui é um sistema porticado. Se é um sistema porticado, acho que eu passei isso para vocês já. A inércia equivalente é a inércia equivalente é igual a 0,7 de a inércia inicial vezes o momento de inércia, módulo de elasticidade inicial vezes o momento de inércia de seção bruta. Então, o que a gente vai fazer aqui é 0,7, então 70% da seção cheia, da inércia inicial, sem estar no seu estado fissurado,
que era os 28 em 1000 MPa, eu vou transformar em kPa, já que eu estou trabalhando em metro, vezes 0,0416. E isso vai nos dar a minha deformada em metros. Então vai ser 16 vezes 0,7 vezes 3, 50 vezes 5 ao cubo dividido por isto. Vai dar 0,0025 metros aproximadamente. Aproximadamente 0,2 centímetros, né? Beleza, se eu já tenho agora o deslocamento propriamente dito, se eu já tenho a excentricidade propriamente dita, o que eu vou fazer é calcular meu ΔM total. ΔM1D tot, que é igual a 1,4 vezes 600 vezes 0,00... Ixi, que até eu esqueci. Isso, 0,25. Minha cabeça está muito ruim. 0,25. Eu acho que é a velhice que está chegando. Tá bravo. MD tot. Pois é, rapaz. É 32 só. 32 ou 33, sei lá. Minha mulher que sabe minha idade, eu também sei não. Toda hora quando preciso perguntar a minha idade, eu tenho que perguntar para ela. 2,1 kN. O negócio tá bravo. 2,1 kN. Bom, fazendo isto, a gente já tem base para calcular o γz, que é 1 sobre 1 menos 2,1 kN dividido por 350. Esse eu lembro, kN. Então, 2,1 dividido por 350, 1 menos isso, 1 dividido por isso, dá 1,006. Opa, 1,006 é menor que 1,1. Ou seja, estruturas de nós fixos. Estruturas de nós fixos. Fixos. Então, por consequência, não há efeito de segunda ordem global. O que isso representa para a gente? Opa, representa que se a gente está naquela condição de pilar de nós fixos, o diagrama que representaria o diagrama de cálculo nosso seria só esse diagrama em amarelo. Eu não teria esse adicional de momento fletor de segunda ordem. Agora, nada impede de eu ter efeito de segunda ordem local. Local é método pilar padrão, com curvatura, aí vocês vão descobrir que não tem nada a ver com o efeito de segunda ordem global. São duas coisas desvinculadas, podem atuar de forma concomitante, como também pode nem atuar na estrutura um ou o outro, ou os dois também, tá? Isso, mesma coisa. Isso, mesma coisa. Isso, show de bola. É bom que vocês estão animados aí, que eu vou passar uma outra parte do trabalho para vocês, já que a gente está no pique aí, ó, que é o seguinte, ó. Eu vou fazer uma breve explicação desse trabalho, que é o γz. Agora a gente tem o parâmetro alfa, que vocês vão fazer, e o parâmetro γz também, que é bem semelhante, cara. Que é muito legal. Só ver o seguinte, ó. A gente tem... Cadê? Na verdade, fazer um comentário. Opa, esse daqui não. Eu posso fechar. Tá aqui.
É um exercício, um exemplozinho bem interessante, que nessa aula que também tem. Na verdade, eu não vou cobrar isso de vocês não, tá? Eu vou explicar para vocês e a gente vai fazer junto. Deixa eu pegar. É esse exercício aqui, ó. Este exercício, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Rapaz, isso daqui não aceita copiar, não. Bom, mas vamos lá. É um prédiozinho. Esse exercíciozinho é um prédio pequenininho. De 4 pavimentos. Eita. 4 pavimentos, cujas vigas são vigas de 20 centímetros por 50 centímetros. Tá? Essa é a seção das vigas. E os pilares são pilares de 20 por 40. Então, 20 por 40 centímetros. Visto em planta, isso daqui é um pórtico. É um pórtico dessa maneira aqui, ó. Pilarzinho 20 por 40, ligado por uma viga 20 por 50. Aí você tem um outro pilarzinho 20 por 40, ligado por uma outra viga 20 por 50 e um outro pilar 20 por 40. Então esse é o nosso pórtico. Seria um negócio assim visto de topo, né? Mais ou menos. Beleza. Bom, e sobre essa nossa estrutura vai atuar alguns carregamentos. Desses carregamentos nós temos um carregamento de cobertura. Então tem um carregamento de cobertura diferenciado, que é este eu tenho anotado aqui. Deixa eu ver aqui para vocês, que é 12 kN. Então vamos lá. Carga, sobrecarga de 12 kN e carga permanente de 3 kN. Ao contrário, desculpa. Então aqui é o G. Aqui é o que? 12 kN de carga permanente. Então G. E aqui o que? De 3 kN. Então uma carga uniformemente distribuída. Nos demais andares, que é chamado de pavimento tipo, então vamos colocar aqui nos demais. A gente tem um carregamento que é carga vertical de 15 kN e uma sobrecarga de utilização de 5 kN. Beleza. Então eu tenho duas naturezas de carregamento. E o interessante é o seguinte, não vem ao caso, mas só quem quiser fazer também depois, a gente tem várias combinações possíveis. E aqui o fator ponderador das combinações é 0,5. Para essa outra carga variável também o que se zero, né, é 0,5. E sobre essa minha estrutura eu tenho um vento. Então Q de vento igual a 5 kN metro com o que se zero de 0,6. Isto. 0,6. Bom, por que esse probleminha ele é interessante? Porque ele nos dá, primeiramente, cada andar tem 3 metros, tá, de pé direito, tal, então vai dar aqui 12 metros de altura. Entre cada pórtico desse é 5 metros, 5 metros.
e cada pé direito 3 metros. Isso é um fator relevante. Por que é interessante essa nossa estrutura, um pórticozinho espacial? Porque ele nos dá referência de como o dimensionamento é feito para uma edificação. Aqui a gente está fazendo para um único pórtico. Se eu tiver uma sequência de pórticos na minha edificação, cara, o processo é o mesmo, só que você vai unir os pórticos com aquela barra rígida que a gente viu na aula passada, né, para o parâmetro alfa. A gente estava trabalhando com 2 pórticos na aula passada. Então, cada pórtico ele era analisado, ele era juntado, vamos dizer assim, por uma barra rígida. Aqui é o mesmo processo. A análise que você faz para esse pórtico é uma análise que você faz para uma conjunção de pórticos. Bom, então a primeira coisa que seria feita aqui nessa análise seria as combinações de esforços. Por consequência, a gente teria várias combinações e a gente faria o dimensionamento para as várias combinações. Só para vocês terem uma ideia, para esse probleminha em particular, eu tenho essas combinações, essas 4 aqui inicialmente. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Então essas seriam as 4 combinações possíveis. E foi feito para a primeira combinação, que é essa primeira combinação aqui em cima, que é o vento agindo de forma desfavorável, favorável, e por consequência ele vai receber um fator minorador de 0,6. Ora o vento está atuando sem um fator ponderador. Então aqui essa primeira combinação é o que está sendo desenvolvido no decorrer desse processo, desse exercício. Então, o que se faz? Determinei os carregamentos. Os carregamentos, eles tiveram como origem aquelas cargas, que eu coloquei para vocês. Uma carga distribuída de 12 kN, num vão de 10 metros, ponderada, conforme a combinação. Eita, energia danada. Conforme a combinação apresentada. Então, o primeiro caso de combinação deu esse esboço de esforço. Cara, vocês não vão fazer à mão. Vocês vão lá num programinha chamado F-Tool. Cadê? Aqui o F-Tool, que é o programinha que ajuda demais a gente. Vocês vão lá, vão abrir esse programinha e vão desenhar esse exemplo. Então eu vou fazer a introdução desses dados e esse arquivo ele vai estar salvo lá nas videoaulas, lá no link de descrição dos vídeos, só para vocês terem ideia de como que eu faço esse lançamento. Possivelmente vocês podem precisar para o trabalho de vocês. Cara, primeiro ponto, vamos lançar a geometria. Meu prédio eu coloquei um gridzinho aqui embaixo de 1 por 1 e ativei o Snap. O Snap ele fica capturando os pontos aí da minha estrutura. Então eu vou lançar, meu pilar tem 12 metros, beleza, vou lançar lances de 3. Olha lá, 3 metros. Aí pego mais 1, 2, 3 metros, mais 1, 2, 3 metros. Falta mais 1, 2, 3 metros. Às vezes vocês sabem um método mais rápido, tal, mas esse é o método que eu tenho costume. Eu tenho vigas aqui de 5 metros. Então, ó, um snapzinho, 2, 3, 4, 5, tem uma viga. Próximo, 1, 2, 3, 4, 5, opa, tem outra viga. Agora é lançar os pilares, né? 3 sequências de pilares. Ó, 3. Tô lançando meu pórtico. Agora eu vou unir as vigas. Tá? Beleza, meu pórtico está lançado. Segundo ponto que eu preciso, que eu já posso lançar aqui de imediato, as cargas.
a gente já não tem esse diagrama de cargas definido, tá? É 21 no topo e 28 nos outros pavimentos. Beleza, eu vou lá, vou cadastrar aqui em cima, cargas. Eu tenho que criar uma carga, então eu tenho que vir aqui, create new carga. Eu vou colocar cobertura, a carga de cobertura, cobertura, pronto, criei. Eu vou dar agora o valor da carga, que é menos 21, que a ação descendente é negativa. Então, menos 21 agindo nessas barras. Eu tenho que selecionar a barra e aplicar sobre a barra esse carregamento. Pronto, está lançado. Eu tenho que criar agora a carga do pavimento tipo. Tipo é uma carga uniformemente distribuída. Done, ok. É uma carga, ó, de magnitude 28 kN. Está aqui, ó, menos 28 kN. E ela vai estar nessa barra, seguro Ctrl e vou selecionar, Ctrl não, Shift, desculpa, e vou selecionando as barras juntas e eu venho nesse botãozinho aqui, Apply, aplicar a carga. Ainda não acabou, por quê? Eu preciso definir a carga vertical. Desculpe, a carga horizontal, que é a carga de vento. Então eu vou clicar aqui, ela vai chamar vento. Vento. Agora não é um QY, é um QX, agindo da esquerda para a direita. Então, com magnitude de 4,2 kN. 4,2 positivo. Seleciono o pilar no qual o vento está atuando. Está aí, ó, a minha carga de vento. Ó. Bom, deixa eu aumentar essa text size, aumentar, e load display aumentar, suporte também vou aumentar para vocês enxergarem aí. Ó, eu tenho aqui, olha lá, 3 metros, consigo colocar cotas, ó, na base 5. Falta determinar a condição de contorno. Então, vou selecionar os nozinhos da base, que vão condicionar os meus engastes. Eu venho aqui, ó, em Support Conditions, e eu vou fixar tanto deslocamento em X, em Y e em Z, e eu venho aqui Apply Support. Pronto. Já tenho aqui o engaste feito. Se você pedir para rodar, não vai rodar, porque você tem que determinar materiais e uma seção transversal. Cara, a gente já tem isso. Eu já tenho porque é a seguinte situação. Lá no enunciado do exercício falava que o concreto é de 25 MPa. E os meus pilares 20 por 40 de seção transversal e 20 por 50. Aí vem a seguinte situação. Rigidez. Aqui a gente vai tratar a rigidez de uma forma relativa. Eu vou colocar uma rigidez para os pilares. Eu vou calcular essa rigidez dos pilares, considerando que 80% da rigidez dele inicial contribui para a rigidez da minha estrutura. E a viga também vai entrar com uma parcela de rigidez, 40%. Então quer dizer que se eu tenho um pilar, se eu tenho um concreto de 25 MPa e a fórmula para o módulo de elasticidade é 5.000 raiz de FCK, a gente viu que isso daqui dava 28.000, né? MPa, então 28 gigapascal, 28.000 MPa. Se eu tenho que para pilares, eu vou considerar apenas 80% da rigidez inicial. E se para vigas, eu vou considerar 40% da rigidez inicial. Eu vou considerar só isso daqui, ó, que eu não consigo colocar o momento de inércia
fissurado, né, de certa forma. O programa ele calcula o momento de inércia dele, com base na geometria que eu for introduzir. Então, o que eu vou fazer é introduzir como rigidez de barra, de uma forma simplificada, o modo de elasticidade defasado. Então, para os pilares, e aqui para a viga, né? Então, para os pilares, eu vou utilizar 28.000 vezes 0,8, apenas um módulo de elasticidade de 22.400 MPa, e 0,4 vezes 28, 11 e 200 MPa. Beleza. Então eu vou vir aqui na minha estrutura, meu F-Tool, eu vou cadastrar materiais. É a primeira ferramentazinha lá em cima. Material. Eu vou criar um novo material chamado de pilar. Ele é um material concreto, isotrópico. Só que o modo de velocidade dele não é 25.000, é 22.800. Está aí, ó. Olha lá, 22.400. Beleza, é um modo de velocidade defasado. Pronto, eu venho aqui, seleciono as barras de pilares, todas elas, e eu vou aplicar esse material nela. Pronto, está aplicado. Agora eu vou cadastrar um material chamado viga. E esse material viga também vai ser um concreto isotrópico, só que o meu modo de elasticidade agora, defasado, é 11.200. Essas são simplificações que a gente usa para poder fazer o cálculo à mão, tá, gente? Pronto, está aplicado o material. Agora eu preciso cadastrar para tanto pilar quanto viga uma seção, né, transversal. Eu vou fazer primeiro para o pilar retangular, onde eu tenho a minha base. A base do nosso pilar vai ser 20 por 40, então 200 milímetros por 400 milímetros. E eu vou aplicar isso em meus pilares. Ah, eu quero a inércia trocada. Vamos dizer que meus pilares estavam em sentido contrário. Se você colocar, ao invés do D ser 400, seu D vai ser 200. E o B vai ser 400. Aí você inverte o eixo de análise. Agora vamos cadastrar, aqui não, aqui agora é viga, né? Vamos cadastrar uma seção chamada viga retangular, ok? E minha viga ela tinha 20 por 50, então 500 de altura. Não confundam, e 200 milímetros de largura. Não confundam esse D com altura útil, né? Na verdade, a altura é como se fosse o H da seção transversal. Eu vou aplicar isso a todas as vigas, ó. 3, 4. Pronto, a gente aplicou a todas as vigas. Agora sim, eu tenho condição de mandar o programa calcular. Eu vou pedir para calcular deformada, eu venho aqui em, sei lá, dou um nome qualquer e salvo. E ele vai calcular deformada para a gente aqui, ó. Olha aí. Como é que eu sei então qual que é o deslocamento desse ponto para esse ponto aqui, ó? Dá um, opa. Aqui, ó. Pronto. Eu selecionei o ponto de origem, ele está me mostrando que a deformada é aproximadamente, aí vem aqui em cima, ó, em X e em Y, 9,1 milímetros desse lance, do lance inferior aproximadamente 8,1 em X, tá? A gente só está analisando em X. O método Gama Z ele não analisa a deslocamento em Y, então esse é um defeito, vamos dizer assim, do Gama Z. Então eu vou capturando cada deformada de cada lance. E o que a gente faz? A gente tabela isso. Porque é o seguinte, ó, essas deformadas não são importantes para a gente, ó, elas aqui, ó, lá no nível 12 metros, 9,1, no nível 9, 8,1 milímetro, no nível 6, 5,9, no nível 3, 2,7. Então essas informações que foram coletadas são essas aqui, ó. Olha lá, 2,6, aproximadamente 5,9. Então são essas informações de deslocamento horizontal, que é o tanto que a minha carga, que é o tanto que essas cargas aqui elas deslocaram, né, que é
A gente considera como se fosse um movimento de corpo rígido. Todo mundo desloca. E se todo mundo desloca, todo mundo gera um efeito. Então, o que se faz é isso, ó. Cota deformada e carga no pavimento. Somatório das cargas. Eu não tenho por pavimento aqui, ó, 28 kN vezes 10 metros, 280 kN, a resultante. Lá em cima, 210. Então, eu peguei a resultante vezes o deslocamento. Tá? Como se fosse isso daqui, ó. Meu prédio deformou isso tudo. Opa, deformou isso. Eu não tenho aqui, ó. Cada nível não tinha um carregamento. A resultante desse carregamento está aqui, ó. Deslocou quanto? Em relação à origem, viu? Em relação aqui na base, ó. Pô, deslocou. Isso daqui deslocou, sei lá, 9,1 milímetros. Não é nem 9,1, é 8,6, se eu não me engano, milímetros. Então vai ser carga N vezes esse deslocamento, vai me dar um momento por nível. Olha lá, ó. Cada nível um momento. Somatório total dos momentos, 6.587 aproximadamente. Então, aquele momento fletor total, o deltazinho total, está aqui, ó, 6.500 e pouco. E onde que a gente obteve, então, onde a gente obtém um momento fletor? Opa. Tá aqui, ó. Onde que a gente obtém um momento fletor de primeira ordem, devido ao efeito do vento? Cara, você tem a ação do vento aqui já, ó. Se você tem a ação do vento, é a carga de tombamento. O que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar essa carga e, né, o carregamento horizontal, o carregamento que tomba a edificação, digamos assim, é a ação principal, e você vai simplesmente calcular o momento fletor devido a uma ação principal, que é uma carga uniformemente distribuída. Carga de vento, 4,2 vezes um prédio de 12 metros, dá aí um carregamento aí de, tá aí, ó, na tela de vocês, 302.400 kN/min. Isso resulta, no final das contas, né, fazendo aí o parâmetro γz, 1,022 para a primeira combinação. Eu tenho várias outras combinações de esforços. E cada uma vai me dar um γz diferente. Por quê? Porque cada uma vai me dar um carregamento diferente. Se cada uma vai me dar um carregamento diferente, eu vou ter uma deformada diferente para cada combinação. Então, isso daqui, que são esses esforços, é para a primeira combinação. Aí você tem a segunda, a terceira, a quarta. Em média, num projeto estrutural, a gente faz aí umas 10, 12 combinações ou até mais. Então, o sistema computacional ele vai desenvolver isso tudo para a gente, de uma forma rápida e prática. Deu para entender o processo, pessoal? Eu queria mostrar isso para vocês, o processo, né, de dimensionamento. Deu para vocês capturarem essa ideia? Aham. Aham. Isso. É isso daqui, ó. Seria mais ou menos esse processo aqui, ó. Digamos que você tem um pilar qualquer, uma forma bem rápida. Digamos que a gente tem um pilar aqui. Opa. Sei lá, um pilarzinho simplesmente apoiado. E esse pilar nos dá um diagrama de momento fletor dessa natureza, só em torno de x, por exemplo, só, sei lá, MSDX. Cara, esse momento fletor, antes de eu começar o meu cálculo, né, antes de eu começar o cálculo de pilares propriamente dito, ele já tem que ter passado por uma análise prévia do efeito de segunda ordem global. Então, o que vocês estão enxergando no diagrama é um diagrama inicial, que é o que a gente chama de primeira ordem, né? O diagrama
de cálculo, não é nem de cálculo, desculpa, diagrama característico. Suponha que, para esse pilar em particular, a sua edificação foi de nós móveis e, por consequência, o gama Z me deu um acréscimo de momento fletor. Então, aqui embutido, ó, já vai estar o acréscimo de momento fletor. Tá lá, ó. Já está dentro daquele diagrama, dentro do diagrama que eu passei para vocês. Então quer dizer que uma parcela daquele momento já era efeito de segunda ordem global? Sim. Então já estava aqui, ó, embutido, intrínseco lá na sua análise. Aí o que você faz é seguir todo o processo de dimensionamento de pilares. Supondo que eu vou fazer pilar pelo método da curvatura aproximada, então você primeiro calcula o lambda, que é raiz de 12 L sobre H. Beleza, até agora nada demais. Depois que você fez esse cálculo, você vai calcular o MD mínimo. Nada demais também. Depois que você calculou o MD mínimo, você vai calcular o lambda 1. Aqui é que vem a jogada. Vamos dizer que o seu lambda 1 foi menor do que o lambda, ou seja, o seu pilar ele é esbelto e ele tem que ser obrigatoriamente considerado efeito de segunda ordem local. Então, supondo lambda 1 menor do que lambda. Então, isso resulta em efeito de segunda ordem local. Beleza, se tem efeito de segunda ordem local, o que a gente percebe que eu não estou calculando taxa de aço, eu estou calculando um novo momento fletor. Então, o que isso daí vai resultar? Vai resultar em um novo momento fletor, o mtot, que é esse que a gente tem, ponderado por um fator alfa, que é o o alfa B, que é o MSDX. Esse MSDX é o maior daqui da minha estrutura. Então, digamos que esse MSDX é esse daqui, que a gente chama de MDA. MA. Tá aí, ó, ele tá aqui, ó. Tá? Mas isto daqui que é o efeito de segunda ordem local. Mais o NSD vezes 1 sobre RLE ao quadrado sobre 10. Tá, beleza. Aí vamos dizer que você calculou um MD total e esse MD total, esse MD tot, deu maior do que o MSDX e maior do que o momento mínimo. Na verdade, o que ele fez com o seu diagrama? Ele aplicou uma não linearidade aqui, ó. Ele aumentou o seu momento, óbvio, ele deixou de ser MSDX e o seu diagrama passa a ser não linear, ó. Então seria mais ou menos isso. Aí, João, você me perguntou, tem outros efeitos de terceira, quarta ordem? Não, não tem outros efeitos de tantas ordens assim, mas tem um outro efeito que pode ser, por exemplo, o efeito de fluência. Um efeito de fluência vem aqui, acrescenta mais momento. Seu diagrama vai ficando uma coxa de momentos, vai acrescentando. Justamente, agora eu vou agregar ao meu dimensionamento uma análise devida ao incêndio. Uma análise linear? Aí ele vai traçar uma condição linear. Não está muito bonito não. Linear do seu diagrama. Pode ser que ele aumente. Entendeu? Então, o que a gente tem aqui é uma composição de momentos. Calculei taxa de aço? Ainda não. Eu estou calculando momentos. Depois tiver todos os efeitos prontos, aí que eu pego o meu momento fletor e levo lá para o ábaco. Aí vai no ábaco.